Vem aí, terceiro Liderar Nordeste, de 18 a 20 de março, na Igreja Assembleia de Deus, Templo Central em João Pessoa. Você não vai parar. Preletores, Pastor José Carlos de Lima, Pastor Daniel Nunes, Pastor Orisvaldo Nunes, Pastor Eliseu Rodrigues, Pastor Osiel Gomes, Evangelista Diego Rafael, Missionária Carla Teixeira e Pastor Ozean Gomes. No louvor, Cantor Cleiton Queiroz, Cantora Juscelia Lemos, Banda Chamas Pentecostais e Cantor Emerson Pedrosa. Faça hoje mesmo sua inscrição no site www.liderarnordeste.com.br. Realização UMAD Nordeste. Apoio Umadene. Você está na melhor conexão da sua rádio. Rádio Pauta Gospel. Rede PG Pregação. Rede PG Campina Grande. Rede PG Bonito de Santa Fé. Rádio ADNews. Web Rádio Shalom. Rádio Deus é Fiel. Difusora FM. Rádio Mensageiros do Rei. Rádio Getsemane. Rádio Evangeliza e Capuí. Rádio Jesus está voltando. Todas unidas em uma só sintonia, levando Jesus até você. Atenção para o top 3 segundos. Venha de mais um campeão de audiência. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. A partir de agora, na sua rádio, programa EBD Online. Momento onde iremos aprender a palavra de Deus através da lição da nossa escola bíblica dominical. No ar, programa EBD Online. Que legal! Oh, que momento sem igual. Cresce na fé e no saber. Vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Francisco Andrade. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos felizes de poder estar mais uma vez aqui na Rádio Pauta Gospel para iniciarmos o nosso programa EBD Online e contamos com a vossa presença, com a vossa audiência. Deus abençoe a tua vida, a tua família e convidamos a todos a interagirem e participarem conosco deste lindo e maravilhoso programa, onde iremos abordar um tema maravilhoso para o nosso crescimento espiritual. João Alves. A paz do Senhor Jesus para todos meus queridos, amados irmãos. Estamos aqui mais em uma EBD Online. Estamos aqui transmitindo, uma lição, a quarta lição do primeiro trimestre de 2022. Espero que você aprenda, que você interaja conosco. Esperamos que você esteja aí ligado neste momento na gloriosa Escola Bíblica Online. Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Programa EBD Online e o título da lição da semana. Meus amados irmãos, nós iremos estudar a quarta lição, que tem como título A Estrutura da Bíblia. Agora no programa EBD Online, texto áureo. O texto áureo: e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Lucas, capítulo 24, verso 44. Programa EBD Online, a verdade prática. E meus amados, a verdade prática, ela nos diz o seguinte: a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento, totalizando 66 livros,
divinamente inspirado. Toda ela é nossa única regra de fé e prática. Programa EBD Online. Agora, leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe encontra-se em Lucas capítulo 24, do verso 44 a 49. Isso. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Juntos. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus. É momento de oração. Feche os seus olhos e creia que Deus se importa com você. Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Pai de amor e bondade, mais uma vez estamos aqui, Senhor, para trazer à tona este ensinamento, a Tua palavra que nós precisamos a cada dia aprender. Toma em Tuas mãos, Senhor da glória, o nosso diretor Eduardo Silva, que aqui se encontra, juntamente também com o nosso presbítero João Alves da Costa, onde juntos iremos trazer este ensinamento maravilhoso. Também toma nas Tuas mãos aqueles que estão acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, pela rádio Pauta Gospel. Deus, estenda as Tuas mãos, que o Teu Santo Espírito possa se revelar através desse ensinamento, e que todos aqueles que estão ouvindo possam absorver e compreender acerca da estrutura da Bíblia Sagrada. Pai de amor e bondade, tudo isso nós te pedimos, Pai, crendo no Teu querer, na Tua vontade, em nome de Jesus. Baixe agora nosso aplicativo Rádio Pauta Gospel no Play Store e ouça nossa programação onde você estiver. Atenção, ouvinte, acompanhe a Rádio Pauta Gospel no YouTube. Muitas mensagens que edificam a vida. E também assista nossa programação. Se inscreva, deixe o like no nosso canal no YouTube. Rádio Pauta Gospel, levando Jesus até você. No YouTube também. www.pautagospelpb.com.br e ouça a melhor programação. Rádio Pauta Gospel. Rede PG de Comunicação, levando Jesus até você. Você está ouvindo o programa EBD Online. Francisco Andrade. João Alves. Meus amados irmãos, nós iremos adentrar já no tema, no assunto, e louvamos a Deus por estar conosco aqui, o nosso professor e amigo do ministério, o nosso querido presbítero João Alves da Costa, que para mim é uma honra tê-lo conosco aqui nesta tarde, onde iremos aprender e absorver a doce e preciosa palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como tema, a estrutura da Bíblia. E meu querido presbítero João Alves, dentro desse tema, o que podemos trazer como introdução antes de nós adentrarmos no assunto propriamente dito? Amém, meu querido presbítero Francisco de Assis Andrade, meu amado irmão, meu diretor da rádio Pauta Gospel, Eduardo Silva, e aos demais irmãos que nos escutam, que nos ouvem, que interage conosco, que nos assiste e está sempre conosco.
O interessante dessa introdução, ao darmos início, é entender que precisamos manejar bem a palavra de Deus. É necessário conhecer a estrutura da Bíblia. Para conhecer a estrutura, nós tenhamos a ousadia de manejá-la bem, de repassar aos irmãos acerca de cada mensagem, de cada desejo de Deus, né? Do projeto de Deus na vida da igreja, desde lá a saída do Egito, né? Desde lá a saída do Egito até os tempos contemporâneos, hoje, né? Tempo de hoje, entendemos que é necessário conhecer a estrutura. Então, a palavra-chave da escola de hoje é estrutura. Bem, é verdade que devemos entender que para repassarmos aos alunos, aos amados irmãos, a gente aprende com eles, eles aprendem com a gente, é necessário a gente conhecer toda a base, todo o alicerce, aleluia, né? O entendimento acerca disto aí. É preciso a gente se aprofundar. E como é que a gente se aprofunda? Estudando, né? Pesquisando, buscando. Lembro muito bem o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 15. Ele disse assim: procura-te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, de quem não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Olha, maneja bem a palavra da verdade. Então, para manejar bem a palavra da verdade, é necessário que tenhamos estrutura, né? Estrutura na pesquisa, no estudar e conhecer os fundamentos necessários para repassarmos sem medo a verdadeira, a inerrante e infalível palavra de Deus. Glória a Deus. Dentro ainda dessa introdução, nós vamos observar que, veja bem, para se construir um prédio, tem que fazer todo o alicerce, toda a estrutura. Para se construir um shopping, imagina a estrutura que tem para se construir um shopping, né? Enfim, um apartamento, uma casa. E no tocante à Bíblia Sagrada, a gente vai ver que isso teve um processo longo para ela se manter estruturada, né? A estrutura da Bíblia Sagrada vai falar exatamente que ela foi escrita em hebraico, no grego, em um período de aproximadamente 1.600 anos. Muito bem. Né? Cerca de 40 homens escreveram. E se essa estrutura em Antigo e Novo Testamento são os livros, né? Que a gente sabe que a Bíblia ela tem o Antigo e o Novo Testamento, né? São livros divinamente inspirados, né? Que consistem no canon bíblico, ou seja, o conjunto de 66 livros forma um único livro, ou seja, a Bíblia Sagrada. E os critérios para avaliação nessa canonicidade são a inspiração do reconhecimento e a preservação dos livros como a palavra de Deus. Então, existe uma estrutura, mas isso foi ao longo dos anos, né? Cerca de 1.600 anos, irmãos, não é brincadeira. Ô, meu professor amado, e aqui no plano de aulas aqui do nosso pastor, né? Desse trimestre, Douglas Batista, isso. Ele fala aqui no plano de aula sobre introdução a respeito de como conhecer a Bíblia. Com certeza. Conhecer a Bíblia é amar a palavra de Deus. Você que ama a palavra de Deus, você vai conhecer, você vai se aprofundar, você vai estudar. Aí ele diz aqui numa pequena introdução no plano de aula, ele diz: conhecer a estrutura da Bíblia é importante para manejá-la bem. Isso. Memorizar as escrituras e amá-la não são opções excludentes, muito pelo contrário. Os antigos decoravam as escrituras porque a amavam. Inclusive a etimologia da palavra decorar tem como fonte a palavra coração. Por isso a importância de conhecer a estrutura do livro que amamos. Quem ama a Bíblia procura manejá-la muito bem.
Glória a Deus. Quem ama a Bíblia tem desejo de ler ela. Com certeza. Tanto é que, veja bem que para Josué obter vitórias, teve mensagem da parte de Deus dizendo assim para ele, que ele não temesse, mas porém que ele não se apartasse do livro da lei, antes meditasse nela dia e noite, para que ele prudentemente fosse conduzido. Quem iria conduzir Josué numa batalha, numa vitória? Seria a bússola, a inerrante, a verdadeira, a infalível palavra de Deus, que iria conduzir Josué, ele andando mediante o quê? A voz de Deus, a estrutura da Bíblia, né? Os fundamentos, a vontade de Deus, o desejo de Deus e o projeto de Deus. Tanto é que Deus guarda Moisés e diz assim para ele assim: Josué, o meu servo Moisés é morto, agora é a tua vez. Agora tu não pode se apartar do livro desta lei. Assim como eu fui com Moisés, também serei contigo, porque Moisés não se apartou de jeito nenhum. E assim como eu fui com ele, também serei contigo. Não é verdade? Então veja bem que trajetória até chegarmos a nós hoje aqui, até chegar a nós hoje. Pois é. Veja aí, quantas lágrimas, quantos irmãos, quanto sangue derramado. Quanto sangue foram não é verdade? Não é verdade? Então, quanto sacrifício vivo, como Paulo adverte ali, a Romanos 12 primeiro, né? Os irmãos se apresentaram com sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que era o culto de raciocínio, de consciência, e que não se desviava nem para a direita, nem para a esquerda. Muito bem, então a estrutura, né, nós podemos dizer que a estrutura, ela é uma organização, ela é uma disposição, uma ordem de elementos. A Bíblia Sagrada, ela nos traz essa essência para o nosso crescimento espiritual, aquilo que dá sustentação a alguma coisa. E o que é que dá sustentação ao ser humano, espiritualmente falando? É a palavra, é a Bíblia, é a estrutura da mesma. A sintonia, a harmonia. Muito embora sendo homens de Deus, né? 1.600 anos, homens de Deus, 40 homens de Deus em diversos lugares, países, dialetos, né? Linguagens diferentes, mas culturas diferentes, mas com uma só sintonia, irmão. Uma só sintonia. Eles andavam ligados no trono, né? Orientados pelo trono da glória. Então é necessário aprendermos e entendermos que não houve desorganização na palavra de Deus. Tinha uma estrutura, tinha um fundamento, tinha um projeto, tinha um arquiteto, não é verdade? Jesus. E nós, dentro dessa introdução, nós já podemos adentrar no primeiro tópico. E o primeiro tópico vai dizer exatamente como a Bíblia está organizada. E a definição, né, do termo Bíblia, a palavra Bíblia, tem a origem tanto no vocábulo grego como no latim. O termo grego é biblos, significa livro, e tem a conotação de qualidade sagrada. A palavra Bíblia, no latim, é um substantivo feminino singular, que igualmente exprime a ideia de livro. E por volta do ano, né, segundo o nosso comentarista, 150 depois de Cristo, os cristãos passaram a usar o termo em grego da Bíblia, os livros, para referir-se ao conjunto de livros inspirados por Deus. E o dicionário bíblico Wycliffe explica que o singular Bíblia em latim revela uma unidade de pensamentos e de uma pureza. Por isso a coleção dos livros sagrados forma um único livro, a Bíblia Sagrada, que Paulo também chama Santas Escrituras, que está escrito lá em Romanos capítulo 1, versículo 2. Glória a Jesus. E aí o senhor pode também dar a sua parcela, nesse primeiro tópico. E quando se refere assim a conjunto de livros, a gente sabe que a Bíblia, ela é composta de livro pentateuco, livro histórico, isso, livro poéticos, livro de profetas maiores e menores, mas todo em uma só sintonia, levando Cristo, levando Jesus ao povo, às nações, né? Projeto de Deus,
plano de Deus, né? Do arquiteto chamado Deus, quando criou todas as coisas. Então você veja bem que há nada de desorganizado, tudo em uma plena organização, né? E você veja bem que aqui na colocação Bíblias, né? Que fala aqui o termo em grego, tá, Bíblia, os livros canônicos, né? O cânon sagrado, né? A Bíblia sagrada, a palavra de Deus, não é verdade? Verdade. Inspirada por Deus, não por interpretação humana, nem por sabedoria humana, mas verdadeiramente pelo poder de Deus, pela presença de Deus, pela glória de Deus, né? A instrução, Deus usava verdadeiramente aqueles homens, né? Usava ele como canal para transmitir a sua vontade, verdadeiramente arautos de Deus, isso, né? Escrevendo ali aquilo que era e é a perfeita e a inerrante, infalível Glória palavra de Deus. Glória a Jesus. Né? Aqui o segundo tópico, o senhor vai relatar a respeito. Pode comentar. O cânon da Bíblia, né? A expressão cânon procede do hebraico aner, né? Com o sentido de vara de medir. O termo correspondente em grego é canon, que significa régua. Olha só que coisa linda. Régua, tudo na medida. Isso. Louvado seja, né, o nome do Senhor. Tudo na medida, régua. Régua serve para quê? Para fazer medidas, centímetros, metros, não é verdade? Isso. Precisão aqui, uma precisão naquilo que é verdadeiro, naquilo que não pode nem passar nem diminuir, nem alterar, nem retirar, não é verdade? Havia sim já uma sintonia de Deus com os homens, para que não fosse acrescentado nem diminuído de jeito nenhum aquilo que Deus já havia projetado. Então régua é uma coisa de modo de cuidado, de zelo. Ei, vamos medir aqui, vamos fazer as coisas tudo dentro do parâmetro, dentro da verdade, dentro do que é certo, para dentro dar do que tudo é correto, certinho, né? Então, à medida, quando você vai projetar algum trabalho, né? Fazer um projeto de algum trabalho, os designs, eles vão com medidas, com matemáticas, não é verdade? Então, para que não saia nada errado. Então, imagine esse arquiteto Deus, criando todas as coisas, projetando o seu desejo para com a humanidade, né? Então, assim, ele preparou a Bíblia, né? O cânon, através dos homens, dos 40 homens de Deus, né? E, assim, desse modo, foi criado livros, né? Do plural, no plural, não no singular, e preparando homens e levando a mensagem e a vontade perfeita de Deus para com a humanidade. Então, régua, desse modo, na teologia, o vocábulo cânon é empregado como norma de avaliação para identificar os livros sagrados. Olha aí, tá vendo? Em vista disso, o termo canônico passou a designar os 66 livros aceitos como divinamente inspirados. São 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Foram aceitos como verdadeiramente inspirados por Deus, né? Foram medidos, né? Foram examinados, foram vistos, foram aceitos, foram apoiados, porque verdadeiramente foram livros que mudaram a vida da humanidade. Foram palavras que verdadeiramente mudou a vida da humanidade. Entendeu? Isso quer dizer que o Espírito Santo guiou o seu povo a reconhecer a autoridade desses escritos como regra de fé e prática. Nesse sentido, o cânon bíblico está completo. Nada pode ser, olha aquilo que eu falei, acrescentado ou retirado das escrituras canônicas. Está em Apocalipse, capítulo 22, 18 e 19. Vamos ler? Vamos. Apocalipse. Capítulo 22, 18 e 19. Nada, mas nada mesmo pode ser acrescentado ou diminuído da palavra de Deus. Não é verdade? Porque grande será a cobrança de Deus, da parte de Deus, daqueles que acrescentaram alguma coisa. 22, 18 e 19. Diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão
escrita neste livro. Meu Deus. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará da sua parte da árvore da vida e da cidade santa que está escrita neste livro. Olha, irmão, imagine a cobrança da parte de Deus a respeito do que é santo, do que é sagrado. Entendeu? Porque aqui não foi qualquer Deus que escreveu, não, que mandou, que falou para os seus servos aqui na terra como escrevessem a palavra. Ele ditou, né? E teve alguém que estava escrevendo. Então isso aí foi os canais. Somos nós hoje transmitindo aquilo que foi escrito por Deus através dos seus servos, daqueles 40 homens de Deus. Esta palavra aqui, ela muda. Esta palavra aqui, ela transforma. Esta palavra aqui, ela liberta. Nunca se viu na vida, nem aqui na face da terra, um livro capaz, uma palavra capaz de mudar a vida de qualquer ser humano na face da terra, desde o homem bilionário ao homem mendigo, né? Nunca se viu e nunca se há. Por quê, irmão? Porque ela tem um referencial. E a referência dela está Deus como escritor. Isso. Entendeu? E o apóstolo Paulo, ele escrevendo a Timóteo, lá no capítulo 4, e o versículo 9, ele diz que esta palavra, ela é fiel e digna de toda aceitação. Olha aí. Está vendo? Os irmãos em casa estão captando. Eu faço como o meu presbítero Francisco agora. Você em casa está alcançando a mensagem. Você está alcançando a estrutura da Bíblia. A palavra-chave nessa escola bíblica online é estrutura. É você entender o fundamento, de onde surgiu, como surgiu, de que maneira surgiu, de que forma surgiu, como foi que Deus iniciou, né, as escritas, os pergaminhos, os rolos, né? Está entendendo? Então, os papiros, no início de todas as coisas, até chegar a você, meu irmão, minha irmã. Olha, não menospreze a palavra de Deus que está em tua casa. Não menospreze, porque ela é sangue. Aleluia. Irmão, ela é sangue. Muitos sangue foram derramados. Primeiramente o de Cristo na cruz do Calvário. Mas antes de Cristo, irmão, foram derramados muitos sangues. É verdade. Né? Quantos precursores, quantos profetas que foram mortos porque anunciavam Jesus. Lá o profeta Isaías, há 700 antes de Cristo, ele já anunciava que um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado estava sobre seus ombros, e o seu nome será o quê? Conselheiro, maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Olha, veja bem, está entendendo? Então, há 700 antes de Cristo vir, Deus já se utilizava dos seus instrumentos na terra para anunciar o preço pago pelo seu filho na cruz. E Jesus, ele foi bem enfático, irmão. Jesus, ele disse lá em João 5,39, ele disse, olha, examine as Escrituras. Olha só, examine as Escrituras. Estude ela. Se estruture na palavra de Deus. Como é que nós vamos levar o Evangelho de Jesus Cristo às pessoas se a gente não lê? Se a gente não se resguarda da palavra, se a gente não se aprofunda, se a gente não tem o interesse, o amor pela palavra de Deus, é isso? Exatamente, e examinar as Escrituras, eu disse aqui outro dia, que é você conhecer melhor Jesus através da palavra. É verdade. Né? Quando a gente começa degustando, estudando a palavra, irmãos, é maravilhoso. E esse canon da Bíblia também, como o irmão expressou muito bem, o dicionário Vini, ele elucida que é como uma cana abalada pelo vento. E o próprio Jesus, se a gente for ler, se irmãos quiserem anotar para depois lerem, né, lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 7, vai falar, tá certo? Assim como em Lucas 7:24, vai falar da estrutura da cana quebrada, né? Mateus capítulo 12, versículo, vamos ler, irmão João, lê aí, por gentileza, lê aí, eu vou procurando outro texto aqui. Você lê Mateus 11, 7 e eu leio Lucas 7, 24. Lucas 7, 24. Já achei aqui. Espera você encontrar para ler. 11,
7 de Mateus. Glória a Jesus. Pode ler. 11:7. 11 de Mateus, versículo 7. Mateus 11:7. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Olha aí. Está vendo? Lucas, no capítulo 7, versículo 24, vai dizer: e tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João, que saibais haver no deserto uma cana abalada pelo vento. Tá vendo? São referências, né? E nós vamos ver também outra referência, mas nós não vamos ler 12:20 de Mateus, citada por Jesus. Essas referências, essas palavras hebraicas que representa uma das várias canas do Antigo Testamento. Aí a gente vai começar a compreender quando lá em Isaías, no capítulo de número 42, Isaías capítulo 42 e o versículo 3, Isaías 42, eu já estou com a Bíblia aqui aberta, versículo 3 diz assim, ó: a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Ou seja, a primeira parte do versículo, a cana trilhada, mostrando que no Antigo Testamento já havia esse conceito. Lá em Jó, no capítulo 40, o verso 21, também nós vamos ver, louvado seja o nome do Senhor, assim como também Ezequiel 29:6. Ezequiel 29:6, deixa eu ler aqui, é bom citar textos porque a gente vai compreendendo melhor, né, irmãos? Ezequiel 29, versículo 6, achei, pronto, diz assim: e saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, porque se tornaram um bordão de cana para a casa de Israel. Então a gente vai ver que o próprio Jesus, ele cita, fazendo menção do que fora falado pelos profetas, louvado seja o nome do Senhor, que aparece também no Novo Testamento como sentido de regra moral, glória a Jesus, como sentido de regra moral, lá em Gálatas, no capítulo 6, versículo 16, e também é traduzido como medida, que Paulo menciona, ele escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, lá no capítulo 10, o versículo 13, eu quero ler esse texto, para a gente compreender, né, irmãos? Segundo aos Coríntios, capítulo 10, o versículo 13 e o versículo 15, segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz o seguinte: porém não nos gloriemos fora de medida, mas conforme a reta medida, olha aí, que Deus nos deu para chegarmos até vós. Olha aí, ó. Glória a Deus. O nível, a medida, né? Aí o 15 diz: não nos gloriamos fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, sejamos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra. Olha aí, a estrutura, a regra, a régua, o nível, né? Ou seja, tudo está dentro da estrutura da Bíblia Sagrada. Verdade. Glória a Jesus. Então, indo aqui para o terceiro subtópico do primeiro tópico, né? A gente vai ver os dois testamentos bíblicos. O termo testamento vem do latim. Preste bem atenção, viu, irmãos? Você em casa, para você entender direitinho. Os dois testamentos bíblicos, o termo testamento vem do latim, testamento, que é tradução da palavra grega dietek e da hebraica berish. Ambos os termos têm o sentido de aliança, pacto ou concerto. Isso. Veja bem, de Deus com a humanidade, aliança, pacto
ou conserto de Deus com a humanidade. Então você veja bem, todos os dois, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, são livros divinamente inspirados por Deus. A expressão Antigo Testamento foi inaugurada por Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 3, verso 14, e refere-se aos livros dos judeus reconhecidos por Jesus como as Escrituras. Leia, irmão, 2 Coríntios, por favor. 2 Coríntios. Capítulo 3, verso 14. 2 Coríntios, capítulo 3. Verso 14. Pronto, achei. Diz assim a palavra do Senhor: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, olha aí, a qual foi por Cristo abolida. Está vendo? Quer dizer, veja bem a estrutura da Bíblia. No Novo Testamento, a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Quer dizer, veja que tem uma sintonia. Nada foge da vontade de Deus. Nada foge dos projetos de Deus. Veja bem. Então, aqui nós estamos falando sobre estrutura, porque tanto o Novo Testamento como o Antigo Testamento, eles têm uma engrenagem. Isso. Né? Eles têm uma engrenagem, têm uma sintonia, eles não fogem de jeito nenhum. Então você veja bem, olha, refere-se aos livros dos judeus reconhecidos por Jesus como as Escrituras, Mateus 22, 29. A lei, os profetas e os salmos, o termo Novo Testamento foi usado para se referir ao cumprimento profético de Jesus como mediador da nova aliança. Aí tem as referências, né? Jeremias 31, 31, 1 Coríntios, né? 11, 25, Hebreus 8, 6, né? E assim sucessivamente. Essa expressão também passou a designar os escritos inspirados dos cristãos, igualmente reconhecido como as Escrituras, 2 Pedro 3, 15 e 16. 2 Pedro, tá, vou ler esse texto que é muito bom. Então, enquanto o nosso presbítero Francisco acha, a gente sabe que a Bíblia divide-se em 2 testamentos divinamente inspirados, o Antigo e o Novo. Isso, pronto. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Pedro 3, 15 e 16. E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria condenação. O que traz perdição. O que traz interessante é que o que foi dado a Paulo. Paulo já era um homem culto, né? Estudado. Porém, o que ele tinha de conhecimento foi tido como esterco por ele, né? Como adubo. Agora, o que ele verdadeiramente escreveu em suas cartas foram dadas pelo Senhor. Está entendendo? Então, veja bem, vamos ler aqui um auxílio teológico, eu gostei muito desse auxílio aqui, para os irmãos entenderem. Repare bem, alguns fatos e particularidades da Bíblia. Antes, a Bíblia não era dividida em capítulos, está vendo? Antes, a Bíblia não era dividida em capítulos nem em versículos. A divisão em capítulos foi feita no ano de 1250 pelo cardeal Hugo de Saint-Cher, abade dominicano, estudioso dessa escritura. A divisão em versículos foi feita 2 vezes, o Antigo Testamento em 1445, pelo Rabi Natan, o Novo Testamento em 1551, por Robert Steven, um impressor em Paris. Esteves publicou a primeira Bíblia Vulgata Latina, dividida em capítulos e versículos, em 1555. O Antigo Testamento, 929 capítulos e 23.214 versículos. O Novo Testamento tem 260 capítulos e 7.959 versículos. A Bíblia toda tem 1.189 capítulos e 31.173 versículos. O número de palavras e letras depende do
idioma e da versão. O maior capítulo é o Salmo 119 e o menor, o Salmo 117. O maior versículo está em Esther, capítulo 8, verso 9, o menor em Êxodo, capítulo 20, verso 30. Isso nas versões portuguesas e com exceção da chamada tradução brasileira, onde o menor é Lucas, capítulo 20, verso 30. Em certas línguas, o menor é João, 11:35. Os livros de Esther e Cantares não contêm a palavra Deus, porém a presença de Deus é evidente nos fatos nele desenrolado normalmente em Esther. Há na Bíblia 8.000 menções de Deus sob vários nomes divinos e 177 menções do diabo sobre seus vários nomes. Gilberto Antônio, a Bíblia através dos séculos. Meus amados irmãos, por que eu li esse auxílio teológico? Para os irmãos entenderem e alcançarem, e chegar aos vossos alcances, como foi as Escrituras Sagradas a chegar na tradução, nos capítulos, nos versículos, a quantidade, para que eu e você tenhamos o amor, o carinho de buscar esta palavra. Glória a Deus. De procurar se estruturar na mensagem. Muito me alegra quando Paulo advertia a Timóteo: procura te apresentar-te a Deus. Espera aí, gente, nós precisamos ter base, ter alicerce, ter conhecimento, ter estrutura realmente para levarmos a palavra. E como é que a gente tem, irmão João? É lendo a Bíblia, é amando a palavra de Deus, é estudando para a gente ver, para a gente entender acerca de todas essas coisas, para você ter fundamento e ter resposta pelo Espírito de Deus quando for indagado acerca da tua fé, da tua regra de fé, não é verdade? Isso. Da tua prática de fé. Aí você tem respaldo, você vai aqui, a Bíblia diz assim, ó, no capítulo tal, no capítulo 5 de João, no versículo 39, Jesus mandou a gente examinar a Bíblia, examinar as Escrituras. Então todo crente, todo ser humano na face da terra, não só os cristãos, os evangélicos, como todos, era para ter por obrigação de conhecer a palavra, de entender, porque o mundo era diferente. O mundo seria diferente, irmão Francisco. É verdade, é verdade. Se cada um de nós conhecêssemos desde quando surgiu os papiros, os pergaminhos, os rolos, né? Como chegou para nós essa mudança de ter capítulo, ter versículo, porque o povo não entendia muito, nós não entendíamos muito acerca da palavra. Está entendendo? Verdade. Das divisões, dos capítulos, dos versículos. Então, veja bem, chegou fácil? Será que foi fácil a chegar para nós hoje aqui? Não é verdade? Houve um grande processo. E, mediante o que o senhor falou, eu quero só dar uma base, uma sustentação a mais, né? Para que aqueles que estão acompanhando possam compreender. Foi falado sobre a aliança, o pacto, o concerto de Deus com a humanidade. E a Bíblia, ela tem essa eficácia. É verdade. Né? Glória a Jesus. E o dicionário Wycliffe reforça que o substantivo significa a obrigação autoimposta por Deus, a reconciliação dos pecadores consigo mesmo, né? E a gente vai ver lá em Gênesis, no capítulo 17, verso 7, Deuteronômio também vai falar, tá certo? Capítulo 7, do verso 6 ao 8, o Salmo 89, o verso 3 e 4, enfim, era habitual, irmãos, o sacrifício de vítima, né? Jeremias 34, 18, 19, vai falar, eu quero ler esse texto, Jeremias, capítulo de número 34, versículos 18 e 19, vai dizer o seguinte: e entregarei os homens que transpassaram o meu concerto, olha aí, que não confirmaram as palavras do concerto, como eles fizeram diante de mim, com o bezerro, que dividiram em duas partes, passando pelo meio das duas porções. Os príncipes de Judá e os príncipes de Jerusalém, e os eunucos, e os sacerdotes, e todo o povo da terra
que passou por meio das porções do bezerro. Então, a gente vai ver que Deus, ele trouxe essa divisão, né? Assim, ou seja, os dois, o Antigo e o Novo Testamento, para reconciliar o homem, para trazer também o homem a ser reconciliado e ter oportunidade de viver uma vida santa, separada, sincera. E a palavra, ela pode transformar essas vidas. O autor aos Hebreus revela que é um testemunho, né? Ou seja, é um testamento que tem força onde houver morte. 9 de Hebreus 17. Por isso, os dois testamentos bíblicos foram consagrados com sangue. No Antigo Testamento, o sangue, que era derramado por animais, não é verdade? Para cobrir os pecados. A gente já estudou isso em temas anteriores. E Jesus veio, né, em um único sacrifício, exatamente para acabar com isso. É verdade. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui, ampliando aqui o conhecimento, fala sobre estrutura. Adotamos o cânon protestante e ensinamos, pois, que a Bíblia contém somente 66 livros inspirados por Deus, estando dividida em duas partes principais, Antigo e Novo Testamento, ambos escritos por ordem de Deus num período de 1600 anos, aproximadamente, e cerca de 40 homens, os quais escreveram em lugares e em época diferentes, né? Então veja bem, no nosso livro Declaração de Fé, na página 26, se você em casa, que também tem o livro, né, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, você pode examinar lá. Tem bem detalhado isso aí. Tem detalhado e você vai conhecer. Porque, irmão, o maior segredo da gente crescer na graça é também crescer no conhecimento. Tem que haver esse equilíbrio. Equilíbrio é crescer na graça e também no conhecimento. É buscar, é examinar, é estudar, é ver que se realmente o que está sendo passado para você é verídico, há veracidade. E a Bíblia, a palavra de Deus, é a maior verdade, né, de todos os tempos. Não é verdade, irmão? Exatamente. E voltando o que nós estávamos falando do sangue, os dois testemunhos bíblicos falam das consagrações de sangue, de sacrifício. Olha aí. Hebreus 9:18, o primeiro com sangue de animais, e Hebreus 9:19, o segundo com sangue do próprio Cristo. Olha aí. Glória a Jesus. Então, aí foi o sacrifício perfeito. Isso. E essa expressão do Antigo Testamento foi inaugurada por Paulo, né, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 14. A gente até leu. A gente leu, né? E a Antiga Aliança também, embora todas as passagens tenham ideias similares, né? Gálatas 4, 26, 24, Hebreus capítulo 9, versículo 25 e 26. Essas expressões ocorrem somente aqui. Em todo o Novo Testamento refere-se aos 39 livros canônicos, onde os judeus reconhecidos por Jesus como as Escrituras sagradas. E veja o que é que o próprio Jesus, ele diz lá em Mateus 22 e 29. Vamos ver o que é que ele diz. Mateus capítulo 22 e o versículo 29, é um texto bem conhecido. Glória a Jesus, eu gosto muito de citar esse texto. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, o homem erra não conhecendo, na sua ignorância, né? Aleluia. E nós podemos até abrir um parênteses: quando o homem está errante, preso, é porque ele ainda não teve esse encontro, ele ainda não conheceu a verdade, ele ainda não examinou as Escrituras, porque à medida que ele vai examinando, ele vai vendo os erros dele através da palavra de Deus. E, meu amado, o senhor foi muito bem enfático aí na mensagem, e a gente não vai citar aqui por questão de ética, mas quantas pessoas não estão deturpando a palavra de Deus? Quantos já aí no mundo existente, né, que vão pagar um preço, vai ser cobrado.
Entendeu? É por isso que há uma necessidade de nós estudarmos a Bíblia, de nós conhecermos a palavra e andar em retidão nela, né? Vendo o contexto. Às vezes a gente está lendo uma palavra e alguém pega aquele texto isolado e quer fazer daquilo um pretexto para heresia, mas erros, não, né? Quando se lê o contexto, você vai compreender o que aquele texto que você citou, ele quis trazer à luz da Bíblia, o autor quis trazer a mensagem para os nossos dias atuais, né? Vai ao segundo tópico agora já? Já iremos? Não, nós concluímos já o terceiro tópico, né? O primeiro tópico, né? A gente concluiu o terceiro subtópico do primeiro tópico. Agora nós vamos adentrar no segundo tópico. Glória a Jesus. E a aula tá boa, irmãos. O Antigo Testamento, né? Vai falar o segundo tópico. Os livros do Antigo Testamento. A classificação dos livros do Antigo Testamento, tal qual conhecidas hoje, se divide nos seguintes grupos: Pentateucos, né, que são exatamente a lei. O senhor até deu uma iniciada no começo. Foi. Constituída por 5 livros, que a gente sabe, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, né? Históricos formados por 12 livros. Aí vai de Josué a Esté. Os poéticos, compostos por 5 livros, de Jó a Cantares de Salomão. E os proféticos, que subdividem em profetas maiores e menores, né? Que vai de Isaías, Daniel, e os menores que vai até Malaquias, né? Inicia com Oséias e vai até Malaquias. E essa divisão ela é utilizada pelos judeus. Ela era tripartida, ou seja, a lei, né? A lei, e B, os profetas, e C, os salmos ou escritos, como está descrito em Lucas 24, 44. Ô meu presbítero Francisco, vale salientar aqui para os amados irmãos que nos assistem, que está nos vendo e nos ouvindo, que quando se trata de profetas, fala sobre profetas maiores ou menores, não é porque há profeta maior do que o outro, não. Não. É na questão da escrita. Da escrita. Tá entendendo? Exatamente. Entendeu como é que é? Para os irmãos entenderem, né? Por que profetas maiores e profetas menores, né? Quer dizer, o livro de Isaías, do profeta Isaías, um livro que vai do capítulo 1 até o 66, se não me foge a memória. Não é verdade? Já vamos fazer a comparação do profeta Obadias, né? Ou de profetas menores, tipo as escritas, os capítulos, não é verdade? Isso. Então, por isso que foram qualificados ou classificados como profetas maiores e menores. Mas o agir de Deus, o poder de Deus estava na vida tanto do profeta Isaías, quanto na vida do profeta Daniel, Obadias, Jonas, né? E assim sucessivamente, não é verdade? Eu fui verificar se realmente Isaías tinha 66 capítulos. Tem mesmo, então eu não errei não, eu disse então, certo, glória a Jesus. Não é verdade? Então, referindo-se às divisões, veja bem que a Bíblia, ela tem uma precisão, né? Os homens, doutores, por isso que a Bíblia diz que Deus deixou doutores, não é verdade? Evangelistas, pastores, doutores. Quer dizer, por que doutores? Porque homens que vão estudar a palavra, homens que vão facilitar mais o entendimento de quem está do outro lado. Não é que ele vai acrescentar ou diminuir, não. Ele vai simplificar na linguagem para que eu e você venhamos entender melhor. É verdade, com certeza. Verdade? Porque, jeito, como for escrito ali, como saiu ali em Pedro, que diz que a mensagem de Paulo muitas vezes era difícil de interpretar, de entender, não é verdade? Não foi ali ele disse que há ponto difícil de entender. De entender. Então, aí, mas para isso tem que ter alguém para explicar, para ajudar, para orientar. Aquela passagem, quando o etíope vinha, que Filipe foi de encontro a ele. Aí Filipe perguntou: entendes o que lê? Quer dizer, acerca de quem? Lá no capítulo 8 de Atos. Pronto, entendes o que lê? Eles, como entenderei se não há quem me explique? Me explique. Olha veja bem, não é verdade, pastor Eduardo Silva? Então, os demais irmãos, como iremos entender se não há quem explique? Então, é necessário a gente entender essas diferenças, né, a respeito, né, de profetas maiores, profetas menores,
Não é verdade? É verdade. Pois é, e essa classificação a gente vai ver, né? Aqui no livro nós temos toda a tabela. Ó que coisa linda. Toda a tabela, tá vendo? Uhum. O senhor pode ver aí, dar uma olhadinha, que eu vou dar uma verificada aqui. Então, você veja bem, aqui, olha, o livro da lei, são 5, quais são? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Não é verdade? Profetas anteriores, Josué, Juiz, Samuel e Reis, né? Os profetas, os escritos, né? E assim sucessivamente, porque não dá para ler agora tudo assim, né? Isso. Mas os irmãos há de entender, né? Há de compreender as divisórias da palavra de Deus, não é verdade? O porquê das divisões, o porquê estamos falando acerca da estrutura da palavra de Deus, da Bíblia, a estrutura, para que você tenha respaldo naquilo que você vai anunciar à humanidade. O segundo subtópico vai falar sobre a canonicidade do Antigo Testamento. Existem 3 fatores basilares na avaliação de um livro canônico, a saber, a inspiração divina que atesta se o livro é inspirado pelo Espírito Santo. Olha aí. Paulo, é interessante, o senhor falou agora que Paulo ele considera como esterco o que ele aprendeu. E se a gente for observar, existem várias passagens na Bíblia, como por exemplo lá no capítulo 7, na primeira carta aos Coríntios, Paulo ele vai dizer que não, tem hora que ele vai dizer, olha, não foi Jesus que disse, sou eu, Paulo. Você pode observar que você vai ver isso aí. Então, Paulo ele foi um homem que estudou muito a Bíblia, a palavra de Deus, mas ele teve as suas falhas, né? Assim como nós temos também. Mas em relação ao livro é inspirado pelo Espírito Santo, irmãos, isso revela que foi Deus o autor, a gente já falou outro dia sobre isso, e que o intérprete, o Espírito Santo, se revelou para o ser humano. Olha que coisa linda. E a gente vai ver que lá em Neemias, no capítulo 9, o versículo 30 vai falar, lá em Zacarias, no capítulo 7, versículo 12, na segunda carta de Pedro, se o senhor quiser ler. Eu gostaria de ler Neemias aqui. Pronto, leia. No capítulo 9, verso 30, diz assim: porém, entendeste a tua benignidade, olha aí, sobre eles por muitos anos, e protestaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas, porém eles não deram ouvido, pelo que os entregaste na mão dos povos das terras. Olha aí. Então, essa canonicidade do Antigo Testamento vai mostrar exatamente isso, né? Acerca desse critério. Louvado seja o nome do Senhor. O que qualifica um livro para um lugar no canon do Antigo ou do Novo Testamento não é simplesmente o fato de ser um informativo ou útil, de fazer muito tempo ou lidar ou valorizar pelo povo de Deus, mas sim o que tem a autoridade de Deus. Para o que diz, significa dizer, aleluia, que o livro tenha de ser atestado como divinamente inspirado por meio das provas, autenticidade, né? Irrefutáveis da veracidade. E o teólogo Gleison, ele vai asseverar que este é o único teste de canonicidade que permanece pelo pé, isto é, pelo testemunho de Deus e do Espírito Santo e da autoridade da sua própria palavra. Que coisa maravilhosa, verdade, né? Verdade, meu irmão. Então, tudo isso vai trazendo na nossa mente como é, irmãos. Hoje nós temos a Bíblia. Hoje existem várias formas, vários tipos de Bíblias, né? Tem Bíblia BNV, as traduções, várias traduções, irmão João. Atualizada, corrigida, hoje revisada, existe uma facilidade imensa para a gente ler a palavra linguagem de Deus. De hoje. Mas não nos esqueçamos
de sempre procurar conhecer o original, os originais, porque aí vai se tornar até mais fácil para que você possa compreender e trazer uma aula bem de alegria, de entusiasmo para o aluno que está aprendendo, né, de irmão? entendimento, muito bem. Então isso é muito importante, glória a Jesus. Vamos falar agora sobre as particularidades do Antigo Testamento. Isso. Quase a totalidade dos livros foram escritos em hebraico. Olhe, quase a totalidade dos livros foram escritos em hebraico, chamado na Bíblia de língua de Canaã, Isaías 19, 18. Algumas porções foram escritas em aramaico. Aramaico era um dialeto, não era isso? Aramaico era um dialeto, né? Então veja bem, uma espécie de dialeto que deu origem à língua árabe, tá vendo? Então a gente tem aqui várias referências em Gênesis 31, 47, né? Isso. E sucessivamente. O último livro canônico foi o do profeta Malaquias, que concluiu antes do ano 430 a.C. Interessante, né? Uhum. Desde então, nada mais pode ser acrescido ao cânon do Antigo Testamento. E conforme o teólogo Norman Geisler, né? Geisler, para facilitar a tarefa do citar a Bíblia em 1227 d.C., o texto foi dividido em capítulos e por volta de 1445 d.C., o Antigo Testamento foi dividido em versículos. Olha aí. Para entendimento, né, irmão? Isso. Para ficar fácil de entendimento aos irmãos. Exatamente. Né? A compreenderem. Porque, na verdade, os judeus entendiam, né? Isso. Isso foi para as nações, né? Foi distribuído às nações, ao povo ter uma maior facilidade de entender e compreender as Escrituras. Ou seja, né? Essa particularidade do Antigo Testamento, não é isso? A gente vai ver lá em Isaías também, no capítulo 19, e o versículo 18 diz assim, veja bem o que é que diz: naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito, que falarão a língua de Canaã e farão juntamente ao Mará cidade de destruição. Ou seja, está se referindo às línguas, né? Falarão a língua de Canaã, ou seja, a interpretação, né? Existem vários idiomas 5 cidades hoje. com o mesmo dialeto, irmão. Né? 5 cidades com o mesmo dialeto. Isso, né? exatamente. Com o dialeto aramaico. Isso. Né? Entendeu? Glória a Jesus. Então, veja bem, o último livro canônico foi o do profeta Malaquias, que eu concluí antes do ano 430 a.C. Desde então, nada mais pode ser acrescido ao cânon do Antigo Testamento. Amém? Os livros inspirados que integram o cânon do Antigo Testamento são classificados como lei, histórico, poéticos e proféticos. Amém? Amém. Então os irmãos, eu tenho certeza que os irmãos estão assimilando, estão entendendo carinhosamente o que está se passando aqui para você, a respeito de toda a estrutura da Bíblia, né? Desde quando começou lá os papiros, né? Os pergaminhos, né? Até chegarmos a nós hoje e verdadeiramente como se tornou a canonicidade das Escrituras, né? O livro sagrado, não é verdade? A inspiração sendo pelo Espírito de Deus, tem referências, não é verdade? Falando aqui da exatidão, da inerrante e da infalível palavra de Deus. Porque, irmão, é gratificante você ser usado por Deus, né, nas Escrituras. Sim, como Paulo foi. Porque certeza. Paulo, cheio de conhecimento, cheio de estudo, mas tudo que ele passou para a igreja, as igrejas da Ásia, né, todas as igrejas, as cartas que ele escreveu, as cartas paulinas, foram todas inspiradas por Deus. Verdade. Entendeu? E outra particularidade a destacar é que os judeus, os cristãos protestantes jamais aceitariam a inserção dos livros apócrifos do Antigo Testamento. E a semana passada, os irmãos
estudaram muito bem sobre esse tema, sobre esse assunto, e não se faz mais necessário. O que é apócrifos, irmão? Apócrifos são livros não genuínos, não inspirados por Deus. Não reconhecidos como canônicos, né? Isso, exatamente. Sagrados. E a gente, os irmãos falaram muito bem sobre esse assunto, mas como... Eu estou falando assim, numa forma de uma linguagem, para que quem está em casa entender, tá entendendo? Isso. Procurar assimilar. Exatamente. A diferença do que é apócrifos e do que é um livro canon. Isso. Entendeu? E, porém, o catolicismo romano os declarou os canônicos, né? Glória a Jesus. De Trento, isso 1546. Deste modo, o Antigo Testamento católico possui 7 livros apócrifos, acima citados, perfazendo um total de 46 livros do Antigo Testamento, que na verdade foi totalizado de 39, né? E isso aí a gente estudou, os irmãos falaram muito bem aqui a semana passada. Além disso, a Bíblia Católica inseriu o acréscimo em Esther, né? E a oração de Azarias. O interessante é que a Bíblia Católica ela é um livro, ela é um dos livros mais aproximados ao original. Mas né? é bom demais estudar. Na verdade, só que ela teve esses acréscimos aí, né? Desses livros apócrifos, né? Inclusive, entendeu? A gente citou até um texto mostrando que o homem reconhece que ele, quando ele escreveu, ele cita que realmente foi falha dele, porque ele que estava escrevendo, não inspirado por Deus, Glória a Jesus. Então, a gente vai... e o último livro canônico foi do profeta Malaquias, o senhor já falou sobre isso, que acrescido ao canon do Antigo Testamento, aí encerra o Antigo Testamento em Malaquias, e conforme o teólogo Norman Glees, ele para facilitar a tarefa de citar a Bíblia, em 1227 depois de Cristo, o texto foi dividido em capítulos, como o senhor falou, por volta do ano de 1445 depois de Cristo, do Antigo Testamento, foi dividido em versículos. Pronto, a gente para simplificar, para o povo entender, porque até então as outras nações não entendiam, né? Não entendiam acerca das divisórias entre capítulo e versículo, porque não existia antes. Antes não se existia essas divisões de capítulos e versículos. Não. Hoje se torna mais fácil. Eu vou botar aqui a máscara novamente, que eu ia tomar água, mas eu tenho que concluir aqui. Hoje, meus amados, se torna mais fácil você ler a Bíblia. Você pode programar, fazer uma programação para você, em um ano, ler a palavra. Estudar ela. Em todas as Bíblias tem a forma como você estudar. Eu, por graça e misericórdia de Deus, já tive o privilégio de ler a Bíblia 8 vezes. Mas, a última vez que eu li em 2020. Ou seja, 2021 eu não li a Bíblia. Eu li, mas não de forma que eu vinha lendo. E esse ano, eu me programei para iniciar, mas como houve um atraso, um imprevisto, mas querendo Deus, a partir do dia 1º de... Se Jesus não vir, né? Porque alguém pode dizer, mas irmão, o senhor já leu 8 vezes e quer ler a Bíblia é uma fonte inesgotável. Se a gente não ficar lendo ela constantemente, a nossa mente falha, a gente esquece de muita coisa. Eu tenho a facilidade de guardar alguns textos, Eduardo, por conta disso, porque eu leio a Bíblia diariamente. Diariamente, constantemente. E sempre estou lendo aqueles textos, e aí fica mais fácil. Até para ajudar alguns irmãos. Irmão Francisco, está escrito aonde? Eu digo, diga o que é, o que quer dizer o texto. O texto diz assim, assim, assado. Aí eu digo, está lá no Evangelho tal. Pronto. Aí fica mais fácil de a pessoa. Mas por quê? Porque eu leio constantemente. Se eu parar de ler, a gente vai perdendo principalmente a idade vai chegando, né, meu querido? Eu tenho um irmão, eu senti desejo de contar isso aqui na escola. Mas irmão, não está fugindo não? Não, tá não. Eu vou contar aqui para você.
Eu tenho um irmão que ele disse que já leu a Bíblia todinha, ele não é evangélico. O meu irmão, ele não é, esse meu irmão, ele Olha não aí, é evangélico. Tá vendo? Ele disse Dando um exemplo aí para quem é crente. Mas só que tem um porém. Ele disse que leu a Bíblia todinha. Eu disse, mas não mudou nada. Não fez diferença nenhuma, não. Que isso? Então você leu de forma errada. Tá Aí, entendendo? tem isso também. Tá entendendo? Olha. Vê aí o que... Mas não interpretou. Meditou, pronto, exatamente. Exato. O nosso pastor... O nosso diretor está dizendo aqui, ele leu, mas não meditou. Por quê? Porque ele não aceitou. Eu tenho certeza que no dia que ele aceitar Jesus, né, abrir o coração e deixar Jesus entrar, e ele for ler a Bíblia como é para ser lida, meditando, vendo o contexto, né, examinando as Escrituras, como Jesus disse, o Espírito Santo vai se revelar para ele. Né? Porque eu quero que os irmãos entendam em casa que o nosso pastor Eduardo Silva, ele tentou passar para mim aqui uma mensagem que ele leu, mas não meditou, porque ele está com dificuldade por conta de uma cirurgia que ele ainda vai fazer, né, na traqueia, não é isso? Então eu quero que os irmãos entendam o seguinte, foi por motivo da qual eu estava tentando entender aqui. Mas você veja bem, meu irmão leu, mas ele não meditou, é verdade. Então ele leu como lesse um livro qualquer. Está entendendo? Se a Bíblia, se você for ler a Bíblia como livro qualquer, porque interessante também, irmão, eu quero enfatizar isso aqui, que para o meu conhecimento, ele é a primeira pessoa que eu já ouvi falar que leu a Bíblia toda e não teve mudança. Não teve mudança de vida, porque não veio acompanhado com meditação. Porque eu já conheci N pessoas que disseram que só o fato de ler, de começarem a ler a palavra de Deus, porque ela não é uma palavra qualquer, a palavra de Deus teve mudança. Né? Ele começou a mudar o caráter. Entre pessoas que eu conheci, começou a mudar o caráter, começou a mudar o comportamento, entendeu? Teve um que ficou assustado porque leu o livro de Apocalipse, entendeu? O livro das revelações de Deus, ali a João na ilha de Patmos. Então tudo isso aí, irmão, é conhecer a palavra, para você poder um dia se encontrar com uma pessoa dessa e você poder explicar a ele acerca de tudo que Deus quer que ele faça. Né? Que se converta, que se transforme, mas a transformação não vem dele, não. Vem do conhecer a inerrante e infalível palavra de Deus. Aí, então, veja bem que a Bíblia tem, você começa lendo livros da lei, começa entendendo, depois você vai entendendo livros históricos de homens que foram à guerra, homens que Deus estava com ele, depois você vai encontrar livros poéticos, livros de poesia, de cânticos, de salmos, de provérbios. Você vai entender quando Deus usou profetas maiores, profetas menores, quando Deus usou reis e rainhas, né? Crônicas, primeiras crônicas, segundas crônicas, livros de reis, primeira reis, segunda reis. Você vai entender os projetos, os propósitos de Deus, mas é necessário que você venha entender que é necessário ler a Bíblia. É verdade. É necessário estudar a palavra de Deus. E eu me recordo, irmão João Alves, quando no ano de 93 eu trabalhava na Antártica, na época era Antártica, e um rapaz, um jovem por nome de Arimateia, provavelmente esse jovem já não é mais jovem, né? Deve ter casado, não sei, quem sabe. Ele morava em Bahia, não me recordo o bairro lá em Bahia, mas e ele sempre falava de Jesus para mim. E eu achava bonito ele citando os textos, sabe? Pregando para mim. Era tanto que quando eu chegava do trabalho, eu dizia: Arimateia, fala mais de Jesus para mim. E ele começou a pregar o evangelho para mim. E teve um determinado momento que ele disse para mim: Chiquinho, você já leu a Bíblia? Eu disse: não, nunca li não. Ele disse: pois comece a ler. Eu digo: como é que eu faço para ler? Ele disse: olha, como o senhor ainda não conhece, seria bom se eu começar a ler a Bíblia, o Novo Testamento. Comece a ler em Mateus. O senhor vai lendo Mateus. Aí eu comecei a ler. Olha, irmãos, eu passei uns 2 meses ou mais lendo Mateus. Li Mateus todinho. Isso sem aceitar Jesus. Pois quando terminou o livro o Evangelho de Mateus, eu entrei em Marcos. E ele disse: você está lendo? Eu digo: estou. Eu passei mais ou menos 2 meses para ler Marcos, porque eu trabalhava aquela correria toda, mas consegui ler
o Evangelho de Marcos. O Espírito Santo de Deus já trabalhando. Isso. Quando eu terminei de ler todo o Evangelho de Marcos, fui para Lucas. Eu digo, eu vou lendo. Comecei a ler. Li o Evangelho de Lucas todo. Agora, eu não entendia nada, porque eu não orava. Ele não pediu para orar. Né? Não sei se foi por conta mas da inexperiência também, não sei. Eu sei que eu comecei a ler. Agora, tem um detalhe, irmãos. Quando eu comecei a ler o Evangelho de João, e chegou no capítulo 3, aquele capítulo me chamou a atenção. E aí eu fui até ele e disse: Arimateia, esse texto aqui me chamou a atenção, porque a gente tem que nascer de novo. Eu quero que você me explique isso, porque eu já sou velho. Como é que eu vou nascer de novo? E ele me explicou. Ele disse: olha, esse homem era um homem, né, conhecedor da lei, e ele foi ter com Jesus. Ele fez a explicação. Ele explicou, né, bem direitinho. Eu disse: rapaz, quer dizer que eu tenho que aceitar Jesus, eu tenho que nascer de novo. Aí eu disse: pois eu quero esse novo nascimento. Aí eu disse: pronto, Chiquinho. Aí foi com um determinado tempo que eu vim aqui nessa rua da Naneri mesmo, lá embaixo. Aceitei Jesus, certo? E fiquei caminhando, e até hoje tenho caminhado. Mas aí ele disse, depois que eu aceitei, ele disse: Chiquinho, aí ele falou: é você, quando você for ler, ore antes, porque o Espírito Santo vai começar a se revelar para você. E eu, irmão, desde novo convertido, que eu comecei a ler a Bíblia, eu amo a palavra de Deus. Amém. Eu louvo a Deus por isso. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos ler o terceiro tópico da nossa lição da escola bíblica, né? Online. E o terceiro tópico fala sobre o Novo Testamento. Isso, a gente Posso falou ler? do Antigo, pode. Os livros do Novo Testamento, esses livros foram reconhecidos pela igreja após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E estão classificados em 4 grupos principais: Evangelhos, que são os 4 livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Aí, histórico, formado pelo livro de Atos dos Apóstolos, né? E epístolas, que se subdividem em epístolas paulinas, né? Isso. Que são as cartas de Paulo, que foram 13 cartas, de Romano a Filemon. As epístolas gerais, com 8 cartas, de Hebreus a Judas, né? Isso. Revelação, constituído pelo livro de Apocalipse. O conjunto totaliza 27 livros inspirados e autorizados, que são chamados canônicos, né? Está lá em 1 Coríntios, que a gente leu, né? Isso. 1 Coríntios, capítulo 2, não, 4, esse não 3, foi lido, não. Foi não, né? Esse não foi, não. Então leia aí, irmão, por favor. Enquanto o senhor acha, eu vou ler aqui. A canocidade do Novo Testamento. Os critérios de avaliação do Novo Testamento são iguais aos que determinam o canão do Antigo. Isto é, a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. Nesse sentido, a Bíblia oferece indiscutíveis provas de inspiração do Novo Testamento. Está em 1 Tessalonicenses 2,13 e 2 Timóteo 3,16. E também 2 Pedro 1,21. Quanto ao reconhecimento dos livros como fidedignos, desde o início, os escritos falsos foram refutados pela igreja. Olha lá. Glória a Jesus. Leia. Veja bem o que é que o apóstolo Paulo diz. Eu acho interessante esse texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4, ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, olha aí, mas em demonstração do Espírito e de poder. Aí no 13 ele diz: as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Isso aí revela a inspiração verdadeira da Bíblia, inspirada Isso. por Deus. Isso. Não é verdade? Então, canocidade do Novo Testamento. Aí eu fiquei aqui, olha, nos critérios, provas de inspiração do Novo Testamento. Está em 1 Tessalonicenses 2,13. Leia, irmão, por favor. 1 Tessalonicenses 2,13. 1 Tessalonicenses 2,13.
2:13. 2:13 diz assim: pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não com palavras de homens, olha aí, mas segundo é a verdade, como a palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Está vendo? Olha aí. Com poder. Com poder. Eles receberam a palavra de Deus, né? Isso aí é certificando que as palavras proferidas pelos discípulos não foram palavras de sabedoria humana, mas em inspiração de Deus, palavra de Deus, poder de Deus para a transformação da vida daqueles homens. E eles receberam. E 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Esse texto é maravilhoso. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Está vendo? Então toda a palavra de Deus é divinamente inspirada, né? Isso. E no 17 ele diz: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Pronto. Olha aí. Então, quanto ao reconhecimento dos livros como fidedignos desde o início da igreja, tá vendo? Aí vem aí as referências, né? Em relação à conservação das escrituras, os primeiros cristãos adotaram a prática de leitura dos livros autorizados em suas reuniões e cultos, tá vendo aí? Isso. 1 Tessalonicenses 5:27 e Colossenses 4:16 e Apocalipse 1:3, né? Mediante tais fatos, atesta-se que desde o começo a igreja primitiva reconheceu e preservou os livros canônicos alicerçados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Efésios 2:20. Mas antes de ler Efésios 2:20, eu quero ler Apocalipse 1:3, diz: bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve, né? E os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Glória a Jesus. Coisa linda, né? Então veja bem. Efésios quanto? Efésios 2:20. Efésios 2:20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Tá vendo, irmão? Então, como as escrituras sagradas se tornam fidedignas. Por quê? Porque elas falam a respeito de quem? De Jesus. Elas testificam, testemunham, e foram homens que viveram, que presenciaram, que estiveram com Cristo. Amém? Amém. E que anunciaram Jesus e que pregavam esse Jesus. Então, eles pregavam a palavra pelo Espírito Santo. Tanto é que isso aqui é um testemunho vivo do poder de Deus, quando Jesus disse que não os deixaria órfãos. Isso. E iria enviar um outro consolador. Não é verdade? O outro consolador que iria orientar eles, corrigir, redarguir, instruir acerca das escrituras. Paulo, ele escreveu as cartas sendo inspirado por quem? Por Deus, pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, com certeza. Entendeu? Então veja bem, o senhor pode até falar agora sobre as particularidades do Novo Testamento. Pronto, mas eu ainda queria dar pode falar aí, uma recapitulada aqui, dentro do que o senhor falou, né? Quanto ao reconhecimento dos livros como fidedignos desde o início dos escritos. Pode falar. Falsos foram efetuados pela igreja. Refutados. Refutados, mas existe também os falsos profetas, os falsos ensinadores, irmão, que a gente vai observar que sempre teve falsos profetas, conforme Cristo já tinha alertado a igreja. Mateus 7:15, Marcos 13:22, tudo vai falar. E conforme Paulo exorta a igreja a permanecer na fé, no ensino, né, inspirado entre os preceitos de Moisés, né, como dos profetas, bem como as instruções ouvidos, as heresias da perdição que seriam propaladas por falsos
profetas e falsos mestres. Olha só, então a gente vai ver lá na segunda carta de Pedro, no capítulo de número 2, e o versículo 1 diz assim aí: e também houve entre o povo, olha aí, falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, olha aí, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. mesmos repentina perdição. Então, o cuidado que nós devemos ter. Nós falamos agora há pouco que nós devemos estudar a palavra. Nós somos apologetas, defendemos a fé em Cristo Jesus. E quando se estuda a palavra de forma correta, irmãos, quando alguém vem com outro tipo de heresia, de doutrina que foge dos ensinamentos bíblicos, nós reputamos, nós repudiamos. Por quê? Porque nós aprendemos. Então fica este alerta, né? E João advertiu aos irmãos a não darem crédito a todo espírito, mas colocar à prova de toda e qualquer revelação. Isso, olha aí. Isso, meu presbítero amado, dá a entender que... dê licença aí. Certo, eu vou só separar o texto aqui para ler. Dá a entender o quanto é necessário que a igreja precisa ler Bíblia, irmão. Com certeza. O quanto a gente precisa ir para a escola dominical. O quanto Com a gente certeza. precisa ir para o culto de doutrina. O quanto precisamos estar sempre sendo instruídos e preparados, né, acerca dos maus doutores, dos maus ensinadores, dos maus pastores, né, dos falsos, né? Mal não, dos falsos, não é isso? Isso. Entendeu? Então, para que a gente venha entender o que é certo e o que é errado, é necessário o quê? Examinarmos o quê? As Escrituras. Temos conhecimento, né? O evangelista João, lá no capítulo 4, na carta que ele escreveu, no capítulo 4 e o versículo 1, ele diz: amados, não creai em todos os espíritos, olha aí, mas provai se os espíritos são de Deus. Olha aí. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, é mais um ensinamento para nós aqui, irmãos, para a gente estudar, como o senhor falou. Você deve estudar. Por que a escola bíblica? Por que culto de doutrina? É exatamente para você adquirir esse conhecimento e não ser embaraçado nem enganado lá fora. Verdade. Glória a Jesus. E o comentarista bíblico Bacon assinala que os crentes deveriam desconsiderar as opiniões de teoristas, tá vendo? E fanáticos, e aderir-se à palavra, irmãos. É a palavra que nos dá fortaleza, é a palavra que nos dá sustentação, é a palavra que nos ensina, é a palavra que nos exorta, é a palavra que nos consola, é a palavra que nos edifica, é a palavra que penetra dentro de nós, como disse o escritor dos Hebreus, até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Quem estuda a palavra, quem ora antes de ler ela e estudar e participa dos cultos de doutrina, da escola bíblica dominical, eu não tenho dúvida que esta pessoa ela fica enraizada, aleluia, estruturada dentro da palavra e não vai se embaraçar com nada desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Eu tenho certeza absoluta, irmão Francisco, meu presbítero amado, que tem muitos irmãos em casa que estão captando estas mensagens. Glória a Deus. Da estrutura. E esse é o nosso objetivo. Porque eu tenho certeza que muitos irmãos em casa, eles estão entendendo, estão sabendo agora que a nossa Bíblia tem 66 livros, dividido em Antigo Testamento, que são 39, e no Novo Testamento são 27. Aí você pode dizer: mas irmão João Alves, por que você está dizendo isso para mim? Porque até um dia desse eu não sabia. Olha aí. Peraí, irmão João Alves, eu não sabia. Não, foi preciso eu estudar, foi preciso eu examinar, foi preciso eu buscar para poder compreender. Olha quanto é a importância. Eu não sabia que a Bíblia tinha 31.000
e tantos versículos. 183 versículos. 173 versículos. 173, é. Eu não sabia. Então, é vindo para a escola bíblica, é aprendendo com os professores. Isso. Não é verdade? Entendeu, irmão? E a gente aprende uns com os outros, pois né? não. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, nós tivemos um probleminha técnico, mas já voltamos novamente. Deus abençoe. Pode continuar, meu querido João Alves. Era o que eu estava me referindo, a questão de lermos a palavra, de entendermos que a Bíblia tem 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, que até então um dia eu não sabia. Eu não sabia que a Bíblia tinha 31.173 versículos. Quer dizer, é preciso que nós estudemos, examinemos as Escrituras Sagradas, como disse Jesus, lá em João 5,39. Repita em dizer: examinai as Escrituras, examine, busque conhecimento, irmão, porque você vai crescer espiritualmente. A cada dia que você lê um versículo, todo dia, nós lendo a Bíblia, a gente vai crescendo espiritualmente, irmão. A gente vai se desprendendo das coisas do mundo e vamos mergulhando mais no rio da água da vida, que é a palavra de Deus. Exatamente. Não é verdade? Então, é preciso que eu e você tenhamos o desejo, o amor em nossos corações para buscarmos conhecer a palavra de Deus. Além de conhecer, ter essa conservação das Escrituras. Exatamente. Né? E entender quando vier um falso doutor, um falso professor, um falso profeta, aí você diz: ei, peraí, você pode até por questão de ética não dizer nada, mas dentro de você o Espírito Santo de Deus diz assim: não é assim não, meu filho, eu te ensinei diferente. Lembra aquela leitura da palavra? Lembra daquela leitura que tu fizeste, não é verdade? Eu já ouvi alguém dizer que nós temos que andar com 2 sacos, um furado e um bem... Um com fundo. Com fundo e outro sem fundo, furado. É. Porque as coisas de Deus, aí você absorve, opa, né? Ou então você faz assim, ó. Você tampa o ouvido, aí escuta as coisas de Deus. Ele vai entrar por aqui e vai descer. E se não for de Deus, aí você faz assim, ó. Entra por aqui e sai por aqui. Porque quem lê a Bíblia, meu presbítero Francisco de Assis Andrade, quem lê a Bíblia, quem acompanha a escola bíblica online, quem acompanha a escola bíblica dominical, quem vai para os cultos de doutrina aprender da parte do seu pastor, que com certeza o seu pastor vai lhe ensinar a inerrante palavra de Deus para você, você vai sair dali regozijado de novo e diferente. Tanto é que vai se cumprir aquilo que está escrito em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passam, eis que tudo se fez novo. A cada aprendizado você vai se fazer nova criatura. A cada estudo, a cada examinar das Escrituras, você vai mergulhando e Deus vai transformando a tua vida. Glória a Jesus. E em relação à conservação das Escrituras, meus amados irmãos, os primeiros cristãos adotaram a prática da leitura dos livros. Olha aí. Olha só. Autorizados em suas reuniões e cultos, em tradição a leitura bíblica das Escrituras, e era um costume do antigo entre os judeus. Moisés, Josué, eles eram adeptos à conduta da leitura, irmãos, e você vai ver isso lá em Êxodo, você pode anotar aí, 24:7, Josué 8:34, tá certo? Josias, Esdras, os levitas faziam o mesmo, em 2 Reis 23:2, Neemias 8:8. Essa cultura foi incorporada na linguagem cristã, e esta ação da leitura bíblica dos livros do Novo Testamento auxiliou no processo de canonicidade dos escritos divinamente inspirados, como está descrito
Paulo escrevendo aos Tessalonicenses no capítulo 5 e o versículo 27 na primeira carta, como também lá em Colossenses capítulo 4, versículo 16, e Apocalipse, nós até já lemos, Apocalipse 1:3, tá certo? Mediante tais fatos, atesta-se de que, desde o começo, a igreja primitiva, olha só, a igreja primitiva reconheceu e preservou os livros canônicos, olha só, alicerçada sobre o fundamento dos apóstolos e do profeta, onde nós também já lemos Efésios capítulo 22, versículo 20, louvado seja o nome do Senhor. Todavia afirma os primeiros cristãos, apesar de terem sido bombardeados por muitos críticos falsos, olha aí, porque esses falsos profetas, falsos ensinadores, irmãos, é desde a época de Jesus, né? Desde o Antigo Testamento que existia falsos profetas, homens que falavam aquilo que Deus não dizia. Verdade. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. Glória a Jesus. E eu sei que o nosso amado irmão João Alves quer falar alguma coisa, mas eu quero só concluir aqui o que estamos falando para passar a oportunidade para ele, em nome de Jesus. Todavia, irmãos, já tinha sido concluído o canon no Novo Testamento, e os debates prosseguiram em virtude de várias desinformações e falha de comunicação, mas desde o século V a igreja cristã tem conhecido esses 27 livros como o canon do Novo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Vamos falar aqui sobre o terceiro subtópico isso, do terceiro tópico, particularidades do Novo Testamento. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego, o koiné, né? Um dialeto comum e presente por toda a cultura de fala grega, e que muito auxiliou na propagação do Evangelho, nos primórdios do cristianismo, Atos 19:10. Algumas expressões, mesmo redigidas no vernáculo grego, possuem o significado em aramaico. Dentre elas, citamos Talita cumi, menina, levanta-te. Está em Marcos 5:41. Abba, pai, literalmente, pai, pai, meu pai. Lá em Marcos 14:36. E Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Marcos 15:34. O conjunto dos livros canônicos foi escrito antes do término do século I. O último livro é o Apocalipse de João, datado por volta do ano 96 depois de Cristo. E desde o encerramento do canon, os cristãos reconhecem apenas os 27 livros como inspirados. Por fim, em torno de 1555 depois de Cristo, o Novo Testamento também foi dividido em versículos. Olha aí. Muito da bem. mesma forma do Antigo Testamento. Glória a Jesus. Para entendimento, esclarecimento das nações e do mundo. E nosso hoje, né? Isso. Pode ver que quando a gente lê a palavra de Deus, a gente cita capítulo e versículo. Não é verdade? Isso. Então, os livros inspirados que integram o canon do Novo Testamento são classificados como evangelhos, histórico, epístolas e revelação, para entendimento da igreja, do povo. Olha, irmãos, é necessário entendermos que havia o dialeto do aramaico, havia, dentre elas, citamos, como foi citado aqui, o Talita cumi, menina, levanta-te, que está em Marcos 5:41, Abba, pai, literalmente pai, pai, meu pai. Isso. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Marcos 15:34. O conjunto dos livros canônicos foi escrito antes do término do século I. Então, vale salientar o seguinte: possui significado em aramaico, dentre elas citamos, quer dizer, dentre as escrituras do canon do Novo Testamento, as particularidades, vinham esses dialetos, né? Falado até pelo Senhor Jesus Cristo, né? A respeito disso aí. Para você ver a autenticidade do canon. Do canon, da palavra. Da palavra, do Novo Testamento. Amém, irmãos? Então, eu gostaria de ler aqui o Auxílio de Educação Cristã, explicações para o professor cristão.
Os professores comprometidos precisam não só do conteúdo Bíblia, como também dos métodos criativos dos professores. A Bíblia fornece exemplo de ensino individual em grupo pequeno ou em grupo grande. Ela apresenta várias formas de palestras, sermões, análise e metodologia de perguntas e respostas. Meus irmãos, é por isso que nós ficamos aqui muitas vezes interagindo entre os irmãos. Eu, o irmão Francisco, né? O nosso diretor da rádio Pauta Gospel, Eduardo Silva, ele de vez em quando dá uma pinceladazinha de lá, diz alguma coisa para orientar a gente acerca do contexto, do texto, da lição, né? Que hoje a palavra-chave é a estrutura do conhecimento, porque aqui quem sabe mais é o Espírito Santo, mas ele se utiliza de cada um de nós. O diretor está ali ligado na concentração, mas de repente ele diz assim. Olha, no caso do meu irmão lia, mas não meditava. Aí ele disse, lá ele lia, mas não meditava. Então é preciso a gente termos a consciência que precisamos trabalhar em grupo, né? Para que a lição, a aula saia a contento, que os irmãos venham entender melhor, venham, como é que se diz assim, assimilar melhor as lições, as aulas. Então, há uma preocupação grande a respeito do ensino aqui, irmão, da EBD online. A gente fica mastigando, a gente fica lendo, a gente fica procurando buscar a melhor forma de interagir com você, meu amado ouvinte, irmão em Cristo Jesus. Eu tenho certeza absoluta que você entendeu, você alcançou, como diz nosso presbítero Francisco, alcançou a estrutura da Bíblia, o fundamento, as razões pela qual devamos estar sempre manejando a palavra, lendo, amando, de dia e de noite, para que não sejamos enganados por falsos profetas. Isso é verdade. Amém? Falsos doutores, falsos pastores, que existem já aí no mundo. O apóstolo Paulo, ele foi bem fato, ele foi bem claro, ele disse, vai surgir do meio de vós lobos que não perdoarão as ovelhas. Olha aí, está vendo? E Jesus também alertou acerca disso. Alertou acerca disso. Então, para que nós venhamos ser advertidos, para que nós venhamos ser mais vigilantes, é preciso que nós venhamos sempre participar das escolas bíblicas online, das escolas bíblicas dominicais. Não perdemos de maneira nenhuma. Eu não sei entender como tem irmão, que não tem aquele prazer de conhecer, de entender. Aí fica sendo levado por roda de doutrina, por ensinamentos enganosos, por falsos mestres, falsos doutores. Por quê? Porque não participa da escola bíblica, não interage, não compartilha, né? Não divide aquele seu aprendizado com outros. Não é verdade? Então, eis a razão da importância de conhecermos as Sagradas Escrituras, a estrutura dela, né? O projeto de Deus, o fundamento de Deus, a razão de Deus, o porquê de tantos detalhes dentro das Escrituras Sagradas. É para que eu e você cresçamos na graça e no conhecimento. Quando o homem ele tem esta compreensão de que a Bíblia foi escrita, né? O autor é Deus, e o Espírito Santo foi o intérprete e usou muitos homens para fazer com que a palavra de Deus chegasse até nós, irmãos, nós começamos a compreender a importância desse livro. E a importância, meu presbítero Francisco Assis Andrade, a importância da unificação desse livro. São 66 livros, mas 66 livros que mudam a vida do homem. E se você for ler de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que tudo teve uma trajetória, né, na lei, dos profetas, dos reis, mas tudo apontava para Jesus. Eu estou reportando aqui uma palavra do meu irmão, que é cristão, e uma vez ele ia no carro, aí o cara disse, o senhor está armado? Aí ele disse, eu estou armado, sim. Aí o cara disse, então apresente sua arma. Ele pegou a Bíblia. Aí o cara disse, mas Bíblia, arma? Ele disse, são 66 balas infalíveis. Olha, 66 balas infalíveis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia é a arma de todo crente, mais poderosa que o míssil nuclear. Quando fazemos uso dela, não há demônios que vos possa suportar. Eita, é verdade. Aleluia. Vamos à conclusão? Vamos sim, vamos sim. Eu posso ler a conclusão? Fica à vontade. O conjunto dos 66 livros forma um único livro, a Bíblia Sagrada. Esses livros constituem o cânon bíblico do Antigo e do Novo Testamento.
Os critérios para avaliação da canonicidade são a inspiração. Inspiração por quem? Por Deus. O reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. A comprovação desses critérios revela que as escrituras foram aceitas e preservadas como os livros autorizados por Deus. Glória a Jesus. E dentro desta conclusão, nós queremos dizer, conhecer a estrutura da Bíblia, irmãos, isto é, a sua visão mais global. Glória a Jesus. É muito importante para compreender um livro específico das Sagradas Escrituras, e esse tipo de conhecimento nos ajuda a compreender que as mensagens da Bíblia e da história da salvação, na perspectiva global da Bíblia, como o erudito bíblico diz que a mensagem central da Bíblia é a história da salvação, e ao longo de ambos os testamentos podem ser distinguidas 3 elementos comuns nessa história reveladora. Glória a Deus, aquele que traz a salvação, o meio da salvação e os herdeiros da salvação. A origem da Bíblia, irmãos. Assim, quando estamos acostumados às classificações estruturais da Bíblia, Pentateuco, histórico, etc., né? Adquirimos uma boa base para prosseguir com os nossos estudos individuais e devocionais da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero já aproveitar, irmão João Alves, falar também, eu estou trazendo aqui uma conclusão, onde também vou falar sobre o Antigo e o Novo Testamento. Nesta aula, é importante obter um aspecto mais geral do Antigo Testamento, pois as classificações, lei histórica, poéticas e proféticas, revela uma revelação divina progressiva. Deus se revela ao homem. Glória a Jesus. Gênesis estabelece lei, Êxodo organiza o povo, Número estabelece ministradores da lei no templo, Levítico, e recorda a lei para o povo se estabelecer numa nova terra, Deuteronômio. E esta evolução que vemos do Pentateuco se dá ao longo do Antigo Testamento, desde quando a nação de Israel se torna monarquia até ser revelada em cativeiros, Josué e Malaquias. E é muito importante que todos os alunos recebam e percebam que essa história antiga é a história da salvação, que começa por meio de um povo, e desse povo surgirá o Salvador, Jesus Cristo. E no Novo Testamento, os livros do Novo Testamento afirmam o Antigo Testamento, e por meio dos evangelhos, né, ou dos evangélicos histórico, epístolas e revelações, aprofundam, irmãos, a história da salvação confirmada em nosso Senhor na plenitude dos tempos, como está escrito lá em Gálatas 4:4. Ao longo do tempo, a Igreja de Cristo cultivou um profundo respeito e reverências aos livros que Deus inspirou por intermédio do seu Espírito Santo. Com isso, além do Antigo Testamento e o Novo Testamento, é uma forma de revelação divina para que o crente, né, possa andar nos caminhos do Senhor, conhecer sua estrutura nos auxílios e na compreensão de todo o conselho de Deus. Portanto, trazer a essa consequência espiritual das Escrituras é um ato fundamental para ler bem a Bíblia, o tema, e enfim, para que você possa continuamente estar estudando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu só gostaria de fazer aqui uma conclusão, em Josué capítulo 1, verso 8, que diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Olha, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Deus falando com Josué. Aí Jesus disse assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quer dizer, nós estarmos sempre
nos edificando e mergulhando na gloriosa palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, meus amados. Suas considerações finais, agradeço a Deus aí, que amém, eu também vou agradecer para a gente encerrar. Que Deus abençoe a todos, meus amados irmãos em Cristo Jesus, que nos assiste, né? Que estavam ligados conosco, glória a Deus, toda a escola, toda a aula, não é verdade? E cada vez mais interagindo. Que Deus vos abençoe, a toda a sua casa, toda a sua família. E lembra-te, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Josué capítulo 1, verso 8. Deus falando para Josué. E Deus também fala para mim e para você. Que Deus abençoe. Amém. Meus queridos irmãos, eu também quero agradecer a Deus pela vida do nosso diretor, por esta oportunidade de estarmos aqui com o nosso professor João Alves da Costa, onde trouxemos a 4ª lição. E se Deus permitir, na próxima semana estará aqui mais 2 professores trazendo o ensinamento da 5ª lição, como ler as Escrituras, e você vai degustar e aprender. Quero desde já agradecer a Deus, como falei, e aos queridos irmãos que estavam participando, né, pelo Facebook, pelo YouTube, pela rádio da Pauta Gospel. Deus abençoe a vida de todos vocês. Espero que vocês tenham anotados alguns textos para que na sua aula você possa dar um bom ensino para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida e graças a Deus por isso. É momento de oração. Feche os seus olhos e creia que Deus se importa com você. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo de Nazaré, eu estou grato, Senhor, por esta escola, por esse ensinamento, pelo que Tu passaste para nós, passar para o Teu povo, Deus, que é grande a responsabilidade. Ó Deus da glória, que nós, Senhor Deus, venha cada vez mais ser próspero na leitura da palavra, não se apartando da nossa boca este livro, não só a nós, todos a quantos que nos assistem, que nos ouve, que interage conosco. Ó Pai da glória, adentra cada lar, adentra cada hospital, adentra cada presídio, a todos que se encontram enfermos, doentes, espiritualmente e fisicamente. Ó Pai da glória, abençoa cada um, em nome do Teu Filho Jesus. Estende Teu cetro de cura, o Teu cetro de milagre, de maravilha, e através da Tua palavra, Senhor, aleluia, o Teu povo venha sentir desejo, Pai, cada vez mais de ser crente, de renunciarmos a este mundo e de vigiarmos, Senhor, como as virgens prudentes, ó Deus da glória. Pai querido, muito obrigado. Perdoa nossas falhas, nossos erros, nossos pecados, e toma-nos em Tuas mãos, e ser com esta escola bíblica online, ser com o nosso diretor da Rádio Pauta Gospel. Dai vitória a ele, Senhor, dai vitória à sua casa, ao nosso pastor José Carlos de Lima, a toda a direção da convenção, a todo o ministério, em nome de Jesus. No caminho ajuda a caminhar, oração, comunhão. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente, é tradição. Final de mais um programa EBD Online. Até nosso próximo programa.